Hoje a gente vai destrinchar um dos maiores colapsos financeiros que o Brasil já viu nos últimos tempos, a história da ascensão e principalmente da queda do Banco Master. E a pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que um império bancário, que surgiu em tão poucos anos, simplesmente desmoronou? Assim, da noite para o dia? É isso que a gente vai entender agora. Olha, a velocidade com que tudo aconteceu foi surreal. Pensa só, num dia o banco está lá anunciando uma venda bilionária. No dia seguinte, pá, o Banco Central chega, decreta a liquidação extrajudicial e, para fechar, o presidente, Daniel Vorcaro, é preso pela Polícia Federal. E o detalhe, no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar. É uma história que parece roteiro de filme, sério. Mas para a gente entender essa queda, a gente precisa voltar um pouco e ver como esse império foi levantado. E, bom, era um verdadeiro castelo de cartas. Vamos aos números, porque eles não mentem. O patrimônio líquido do banco simplesmente pulou de 200 milhões para 4,7 bilhões de reais. Isso entre 2019 e 2024. É um crescimento de mais de 20 vezes em 5 anos. Qualquer pessoa com um mínimo de experiência de mercado já olhava para isso e acendia aquele sinal vermelho, sabe? E essa desconfiança não era à toa. A Lúcia Ferrez, que é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, resumiu bem o que muita gente já pensava. Ela disse: o mercado sabia que prometer rendimentos de 140% era irreal, sinal de títulos podres. Ou seja, não era mágica, não era genialidade, era um alerta de que tinha coisa muito errada ali. Tá, mas como é que a fraude funcionava na prática? Era uma engrenagem bem montada. Primeiro passo, eles emitiam um monte de CDBs prometendo uma rentabilidade que não existia no mercado. Isso atraía muito dinheiro. Passo 2. Para justificar esse dinheiro entrando, eles criavam carteiras de crédito falsas, ou no mínimo maquiadas. Aí vem o pulo do gato, passo 3. Eles vendiam essas mesmas carteiras para várias instituições diferentes, inflando o caixa artificialmente. E para fechar, o passo 4, eles usavam o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, como uma espécie de selo de garantia para atrair gente para esses investimentos super arriscados. E aí a gente pode pensar, nossa, mas isso foi um caso isolado, né? Pois é, não foi. Se a gente olhar para trás, vai ver que o Brasil, infelizmente, tem um histórico bem longo de crises bancárias. Quem tem um pouco mais de memória vai lembrar de casos como o do Banco Nacional e do Econômico, lá em 95. Depois, teve Bamerindos, Banco Santos e, mais recentemente, o Pan-Americano, Cruzeiro do Sul, BVA. É uma lista grande e, infelizmente, parece que o padrão se repete. E falando no Pan-Americano, a semelhança com o caso do Master é assustadora. O esquema do Pan-Americano envolvia vender a mesma carteira de crédito para 2, 3 bancos diferentes. O Master fez algo bem parecido, só que com a sua própria assinatura. Negociava títulos de crédito falsos e enchia os balanços com ativos que não valiam nada ou eram de altíssimo risco. No meio desse caos todo, aparece uma sigla muito importante: FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é, em tese, a nossa rede de segurança. Para quem não está familiarizado, o FGC é tipo um seguro. Ele é uma associação privada, sem fins lucrativos, que protege quem investe. Se um banco quebra, o FGC garante que a pessoa receba de volta até R$ 250 mil por CPF e por instituição. É basicamente o que impede o pânico geral quando um banco vai mal. Só que o rombo do Banco Master foi tão grande que colocou o FGC à prova como nunca antes. A conta para cobrir todo mundo é estimada em 41 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, esse é de longe o maior resgate que o FGC já teve que fazer em toda a sua história. Um valor absurdo. E por trás desses números tem gente. Estamos falando de 1.600.000 clientes afetados. Vamos colocar isso em perspectiva? Desde que foi criado, lá em 1996, o FGC já pagou um total de 4,2 milhões de pessoas. Ou seja, o caso do Master sozinho é responsável por uma fatia gigantesca de todo esse bolo. Ok, depois de todo esse cenário, a pergunta que fica é: como a gente se protege? Como não cair numa cilada dessas? Agora vamos para a parte prática, que é o que realmente importa. Olha, tem um nome que parece complicado, mas é super importante: Índice de Basileia. Pensa nele como se fosse o plano de saúde do banco. Ele mede a saúde financeira da instituição, comparando o capital que o banco tem com os riscos que ele corre. Aqui no Brasil, o Banco Central exige que esse índice seja de no mínimo 11%. Se estiver abaixo disso, luz amarela, ou melhor, vermelha piscando.
Então, para facilitar, vamos resumir. De um lado, um banco saudável. Vai ter o índice de Basileia acima dos 11%, vai apresentar lucro de forma consistente e ter uma classificação boa do Banco Central, tipo S1 ou S2. Do outro lado, o banco de risco. Basileia abaixo de 11%, prejuízo atrás de prejuízo e uma classificação mais baixa, como S3, S4 ou S5, que já indicam que a coisa não vai bem. E só para explicar rapidinho essa classificação, a categoria S1 é a dos gigantes. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil são os chamados too big to fail, ou grandes demais para quebrar. O próprio Banco Central sabe que se um deles quebrar, o sistema inteiro entra em colapso. Por isso, a fiscalização em cima deles é muito mais pesada. Então vamos a um checklist rápido do investidor consciente. Primeiro, a instituição dá lucro? Segundo, como está o índice de Basileia? Terceiro, qual a classificação dela no Banco Central? Quarto, e muito importante, diversifique. Não coloque tudo num lugar só e respeite aquele limite de 250 mil do FGC por grupo financeiro. E por último, a regra de ouro. Se a promessa de rendimento parece boa demais para ser verdade, desconfie. Rentabilidade milagrosa simplesmente não existe. E a gente termina com uma provocação, porque depois de tantos escândalos, de tantos bancos quebrando, o que de fato garante que isso não vai acontecer de novo? O caso Master mostrou que a nossa rede de segurança tem limites e que um rombo desses pode sim colocar todo o sistema em risco. A história mostra que esses ciclos se repetem. A pergunta que fica no ar é: o que estamos fazendo para garantir que o próximo castelo de cartas já não esteja sendo construído?